Oi, gente. Então, mais um outro vídeo sobre o cangaço. Eu sempre digo o seguinte, eu sou uma das últimas pessoas a estudar, analisar esse fato, né? O cangaço, né? É história e eu tenho uma grande ligação com o fato cangaço, não por parte de cangaceiros, mas por parte, eu vou mostrar aqui o documento, de uma das vítimas de Virgulino, este daqui, olha, Cândido de Souza Nogueira, né? Que era meu tio e foi morto por Virgulino. Então, mas eu nunca me interessei. Uma outra pessoa também é esse aqui, Isaías de Souza Nogueira. É a certidão de nascimento, certo? De meu tio. Essa daqui também é a certidão de nascimento oficial, certo? Foi lavrada no cartório de Nazaré do Pico. Eu solicitei esses documentos lá, certo? Para fazer o meu estudo. E eu tenho documentos também. Livro, aqui, de parente nosso, de prima, né? De Isabel Belícia Ferraz Torres, certo? Então, eu sempre tive, assim, eu não me interessava até que Paulo me convocou, né? E você precisa falar sobre cangaço, porque a história da sua família tem tudo a ver com o cangaço, como combatentes, né? Então, ele ficou interessado a partir do momento que eu coloquei as fotos de nossos parentes no Facebook, nas redes sociais, né? Mas não era com nenhum interesse em falar sobre o cangaço, em analisar, nada disso, né? Mas surgiu a oportunidade, então eu, como todas as pessoas, né, que começam a pesquisar, a gente vai aos pouquinhos amadurecendo os nossos pensamentos, as nossas pesquisas, elas vão tendo que ser assim, a gente tem que buscar fontes confiáveis, exatamente. Documento, livros de parentes que falavam e falam sobre o cangaceirismo lampiônico, né? Mas assim, sempre houve extremos na história do cangaço. Pessoas que gostam, que se atraem pela história, e pessoas que detestam, né? Na realidade, eu nunca me interessei porque não era realmente o foco, né? E depois que o Virgulino desaparece, perde o interesse para os nossos parentes também, que cientes do Virgulino, do sumiço do Virgulino, da morte do Virgulino, não tiveram mais nenhuma preocupação. Exatamente, gente. Os meus tios, os meus primos, os parentes que tiveram as suas vidas afetadas pelo cangaceirismo lampiônico, eles desistiram de sair mais em procura de algo que já não era mais nenhuma ameaça. Por quê? Porque aqui consta no livro de Belícia, né? Lampião teve fim, ó, aqui, ó, certo? Lampião teve fim, né? Então está aqui, neste livro daqui, né, de Belícia aqui, ó, certo? Que o Lampião foi morto em companhia de 8 cangaceiros e 2 mulheres do bando, a 28 de julho do ano de 1938, no seu esconderijo na fazenda Angicos, estado de Sergipe, pelo capitão João Bezerra. Segundo Euclides, ele foi ver a cabeça, né, do Lampião, e quando ele retorna de lá de Sergipe, aliás, ele fala para o meu tio Isaías Ferraz Nogueira, né, que aquela cabeça, aquele Virgulino havia
sido morto, então sossegou a nossa família, né? Porque era realmente todos os parentes lá de Nazaré do Pico, né? Quem quiser ir conhecer a Vila de Nazaré do Pico, onde o Virgulino passou e ele trucidou 16 pessoas da nossa família. Então, a partir daí, os nazarenos, né, de Pernambuco, eles não tinham mais que buscar uma coisa que não mais existia. Então, a certeza deles, né, é que me dá a certeza que realmente o Virgulino não foi para outro lugar. Porque, gente, essa dúvida, né, essa dúvida que as pessoas têm que Virgulino foi, saiu de Sergipe, foi constituir uma família, comprar fazenda, comprar gado, que tinha muito dinheiro. É ilusão, gente, é ilusão, né? Pessoas que ficam, digamos assim, naquele devaneio, querendo que o Virgulino exista. O Virgulino não existe mais. O Lampião acabou, né? Agora, de que forma o Lampião foi morto? Essa, a dúvida, ficou no ar, né? Porém, o meu entendimento é que o Virgulino, ali em Angico, um local de difícil acesso, consta do documento do dia que começou o Coronel Lucena, né, Tenente Coronel Lucena, ele veio para Recife. Após 7 dias, 5 dias úteis, 7 dias corridos, né, depois de Angico, ele chegou aqui em Recife e então veio para levar as pessoas, estudantes de Direito da Faculdade de Direito de Recife, para Santana do Ipanema e fazer aquele percurso ali para mostrar como é que foi o fim do Virgulino, né? Muito embora o documento haja sido um documento para constar e para dar fim. Por exemplo, as polícias não precisavam mais ir atrás de Virgulino, era isso que interessava, né? Porque o Virgulino havia sido morto, né? Ali em Angico. O documento ficou assim um tanto quanto parecendo que era um documento crível, né? Que era uma coisa, uma peça, né? O relatório era uma coisa que ele digamos assim, ele tinha aquela forma de relatório, mas era justamente para atender a necessidade das polícias e do governo de Pernambuco, né, que, através do então governador Agamenon Magalhães, que era lá de Vila Bela, Serra Talhada, né, e depois dizer para o presidente da República que o Virgulino não existia mais, certo? Agora, de que forma ou como foi o meio, ou quem matou o Virgulino? Quem? Essa foi a dúvida dos próprios policiais, porque houve um tiroteio ali, muito grande, dos dois lados, tanto volantes que foram no encalço do Virgulino e avisaram, olha, o Virgulino está aqui nessas paragens. Então, o Virgulino estava ali, então as polícias se direcionaram exatamente para Angico, né? Chegando lá, as polícias vão, né, atacar de forma assim, um tanto quanto organizada, porque havia um contingente de policiais, né, e que foram chegar em Angico e, por volta ao amanhecer do dia 28 de julho do ano de 1938, eles encontram os grupos, o grupo, aliás, eram grupos e pequenos grupos, né? E então, mas estavam se reunindo ali, e ali houve um cerco, né? O Virgulino, né? Aí, no tiroteio, quem sabe quem atirou em quem, entre aspas, né? Mas depois, com o decorrer do tempo, né? Aí as coisas foram ficando um pouco mais claras, né? O Virgulino foi morto, sim. Quem matou? Ninguém sabe exatamente quem foi, mas o interessante era eliminar o Virgulino, o Lampião, certo? Agora, o que acontece?
O Virgulino estava lá a uma certa distância, amanhecendo o dia, eles estavam a certa distância. E os policiais, quando chegam, se aproximam do local, os policiais, inclusive, nervosos, preocupados, porque enfrentar o Lampião, o invencível Lampião, que ninguém é invencível, a gente mostra, né, nesse ponto, né? Mas ele era muito precavido como psicopata. Eu insisto, gente, o Virgulino era psicopata é precavido, psicopata arranja todas as formas de sair bem, né? Mas acontece que quando há o primeiro tiro, ocorre o primeiro tiro, no Amoroso, que foi buscar água, depois um segundo tiro, que também não pegou no Amoroso, aí depois o tiroteio começa de um lado e de outro, porque houve aquele tumulto, aquela correria dos cangaceiros que estavam ali, e os policiais que já estavam prontos para abater o Virgulino, né? E tanto os cangaceiros quantos estivessem ali, todos já estavam na mira, não interessa, todos estavam na mira, o que aparecesse, inclusive porque ninguém, a não ser dos soldados, né, que foram recrutados, eles não conheciam o Virgulino, então eles foram atirando, digamos assim, feito cego no tiroteio, mas eles tinham que matar, fosse cangaceiro, eles teriam que matar. Aí é quando a Maria também sai de junto de Virgulino, que estava lá embaixo, a uma certa distância, segundo o Panta de Godói, andou um tempo, né, para chegar até aquele corpo que estava se batendo sobre uma pedra, levantando os braços e as pernas batendo também, mas não conseguia mais levantar. Então, o Virgulino já havia sido alvejado, antes do Panta chegar, né? E quem foi que alvejou? Quem era que estava com o Virgulino? A Maria esteve com o Virgulino, estava com o Virgulino, sai para ir pegar água numa bacia de queijo do reino, né? E depois que ela vê o Luiz Pedro vindo de lá também, né? Do local onde estava o Virgulino, que era quem estava junto do Virgulino, era a Maria, o Luiz Pedro, né? Dizem as barracas, né? Que eram os lençóis pendurado de um pau para o outro, de um lugar para o outro, né? Então, quando o Luiz Pedro passa correndo, é porque, gente, não havia como o Luiz Pedro passar, sair daquele buraco, daquele alçapão, né? Onde estavam, né? Digamos assim, o Virgulino estava meio, assim, fora de si, que ele foi para aquele lugar, né? Qual era a intenção do Virgulino? Era esconder-se, né? Os outros cangaceiros foram pegos primeiro, né? E então ele estava ali com o interesse de também se resguardar, porque Virgulino nunca saía à frente de grupo nenhum, ele mandava. Então os primeiros a serem alvejados foram os que estavam à frente, né? Aí a lógica, né? Os primeiros que estavam ali, né, foram os primeiros a serem, digamos assim, alcançados, né? A Maria saiu de lá de junto do Virgulino e vai pegar uma aguinha também. Imagina uma bacinha de queijo reino. Nada, gente, não dá nem para lavar o rosto, né? Mas ela foi pegar essa água. Então ela saiu de junto do Virgulino, foi. E ali foi quando ela foi alvejada e cai, depois grita. Ela vê o Luiz Pedro saindo de lá, de onde ela esteve, e passar à sua frente e correr. Ele foi embora, né? Porque ele queria se livrar do tiroteio também. Mas antes, ele atira no Virgulino, na testa do Virgulino. O Virgulino ficou lá se batendo na pedra e ele corre. Tanto que ele não correu por outro lugar, ele correu pelo meio do tiroteio. Ele queria escapar, os outros cangaceiros também correram para escapar do tiroteio. E ele corre, ninguém sabe, de notícia que o Luiz Pedro saiu atirando, nem para se livrar, ele queria correr do lugar. Então, enquanto os outros cangaceiros revidavam e atiravam para matar também e para se livrar e correr, né? Queriam se livrar. O Luiz Pedro passa
junto da Maria, e ela grita, compadre, acorde, mataram o Lampião. Ora, gente, por que ela falou com o Luiz Pedro? Porque ela sabia que o Luiz Pedro estava lá junto de Lampião, né? Ela esteve lá, ela estava lá, e saiu também para pegar essa tal dessa água, né? Certo é que a Maria é alvejada novamente pelo Panta de Godoy, cortam-lhe a cabeça, ela ainda viva, né? É o que todos relatam, que ela ainda estava viva quando cortaram a cabeça dela, era a única forma dela não correr, a bandida, né? Não levantasse mais, cortam-lhe a cabeça, desce o Panta de Godoy com umas 3 policiais, né? Porque os cangaceiros se evadiram, correram, né? Aí vão para o lugar onde, passando nas Caraibeiras, chegam lá onde estava o Virgulino, só que o Virgulino já tinha sido alvejado antes. E não havia polícia, nenhum policial entrou por ali, porque não tinha entrada, nem tinha saída, né? Então, o Virgulino ficou ali, por quê? Porque havia um pacto entre ele e o Luiz Pedro de morrerem juntos, só que o Luiz Pedro atira no Lampião, bem consentido, né? Porque o Lampião não pegou na arma dele, né? E o Luiz Pedro, né, atira provavelmente com a arma dele, né? E não a arma do Lampião, que não saiu nem o tiro, segundo os relatos de coiteiros, né? Dos coiteiros, né? Inclusive o Durval, o Candinheiro, disse, não saiu uma balinha da arma do Virgulino, não saiu nenhuma bala, porque ele não estava disposto a, digamos, a trabalhar, né? Aí o Luiz Pedro atira no Lampião, corre, passa junto a Maria e vai embora. Se livra do tiroteio e depois volta, né? Segundo o livro do Dr. Mauri também, ele retorna, mas ele retorna quando ele vem para cá novamente para certificar-se. Não, agora o Virgulino morreu, eu não tenho mais essa coisa atrás de mim, né? Aí, quando ele é alvejado pelo Mané Velho, né? E o Mané Velho atirou no Luiz Pedro, cai, o Mané Velho pega o desembornar, pega o que ele tem, porque isso era normal também, certo? E então vão saber depois, verificar aqueles corpos, cortarem as cabeças para levar, porque levaram as cabeças apenas. Não interessava mais os corpos, porque para que fazer perícia, gente? Se sabiam que o Lampião já tinha morrido, mas para constar, né? Para atender a alguma formalidade, né? Aí o doutor Lages pega aquelas cabeças que foram levadas dentro de uma barcaça ali e pega as cabeças. Qual é a cabeça do Lampião? Ele pega, qual é? Toma essa daqui, né? Aí ele diz, tá meio estranho, sem o corpo, né? Mas o corpo não precisavam levar, porque o que interessava era saber que o Lampião tinha sido morto, né? E ele pega e simplesmente olha a cabeça, tá bom. Aí, daí a contestação dos estudantes, que o doutor Lages também disse que a cabeça era incompatível com o criminoso, né? Eu já falei da teoria lombrosiana, que tinha aquela maneira de fazer, digamos assim, fazer um laudo pericial, entre aspas, que não podia fazer a cabeça somente sem o corpo. E então, só para dizer e constar num documento do tenente Lucena, do coronel Lucena, tenente, né? E que o governador ficaria sabendo, o governador de Pernambuco, né? Ficaria sabendo, tomaria ciência, e então esse documento vai ser, digamos assim, vai para o presidente da República, Getúlio Vargas. Bom, esse é o meu entendimento, né? Que não foi o policial que deu o tiro digamos assim, de misericórdia, foi o Panta de Godoy, né? Quem o identificou o Lampião, foi o Sandy, né? E o resto, gente, para que mais? Para que mais? Não interessava mais, ok?